Fala galera, e continuando com as nossas dicas aqui de raciocínio lógico dentro do estudo ali para concursos. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e aquele acordo inicial nosso de sempre, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Galera, a ideia aqui desse exercício vai ser a seguinte. A gente tem ali, às vezes, olhando apostilas ou até em aulas, o pessoal dando dicas ali em exercício de raciocínio lógico que cai o pois, e o pessoal, às vezes, se confunde um pouco sobre isso daí. Pela seguinte questão, a gente pode ter, é claro que não existe uma única forma, um único jeito de cair o exercício, né? Já vou adiantar aqui, ó, nesse exercício a gente tem o pois e a gente vai falar ele de uma forma diferente. Por quê? Se eu tivesse um exercício da seguinte forma, né? Rodrigo foi aprovado, então vamos colocar aqui. Rodrigo foi aprovado, pois estudou. Então, beleza. Nessa situação, que é o que aparece na maioria das vezes, esse pois aqui está fazendo ali a ideia do se então para a gente, né? Porque aqui é como se a minha frase fosse se Rodrigo foi aprovado, quer dizer, se ele estudou, então o Rodrigo foi aprovado, né? É a ideia do que a gente tem ali no exercício, ok? Então está fazendo ali a vez do se. Então, como é que a gente vê isso daqui colocando na forma do se? A gente inverte a nossa frase, né? Colocando ali no forma do se então. Então, esse cara aqui seria o nosso se. Aí eu inverto a minha frase, ou seja, se Rodrigo estudou, né? Se Rodrigo estudou, então ele foi aprovado. Vamos lá. Então, ele foi aprovado. Então, aqui eu estou fazendo essa inversão da nossa frase, né? Eu fiz essa inversão. Quando tem o pois, eu faço essa inversão. E aí a galera grava isso, que toda vez que aparece um pois, então eu tenho que inverter a minha frase para achar uma equivalência ali, colocando o se então. Só que depende da situação, galera. Por quê? Vamos dar uma lida aqui com calma no nosso exercício, tá? Se liga lá comigo. Ele falou o seguinte, ó, a empresa alegou ter pagado suas obrigações previdenciárias, né? Falou ali, né? O texto tal, proposição P. A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de pagamento. O juiz julgou, pois procedente, aliás, a ação movida pelo ex-empregado. E aí, comando da questão ali. Assinale a opção que representa uma proposição equivalente, né? A gente quer uma equivalência com aquilo ali. Sob o ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P desse texto em relação a esse cara, tá? Qual que é a diferença, galera? Por que nesse caso eu não posso aplicar o que a gente pôs aqui no exemplo, né? Fazer essa inversão e colocar o sim então para ser uma proposição de equivalência. Por quê, galera? Olha lá. Geralmente quando a gente pode fazer essa inversão, olha com calma ali comigo. O meu verbo, ele está depois do pois. Agora aqui não, ó. O verbo, ele está antes. Se esse verbo está antes, galera, eu não posso fazer essa inversão. Porque nessa situação, quando o meu verbo vem antes e o meu pois, olha lá também, ele está entre vírgulas, ele não está fazendo o papel de se, para a gente fazer a inversão igual no meu exemplo. Aqui ele está fazendo o papel do então. Então, o nosso pois ali está fazendo o papel de então. Então, como que ficaria, né, a nossa frase ali? Ou seja, ela já está na ordem do se então, porque o pois ele está fazendo o papel de então. Então, se a empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de pagamento, então o juiz julgou procedente a ação movida pelo ex-empregado. Então, a gente vai procurar uma frase com esse formato. Olha lá. Na letra A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, trocou por um mas ali, né, que é um e, mas não apresentou
os comprovantes de pagamento, ou o juiz julgou procedente a ação movida. Então jogou um mas, colocou aqui um ou, tirando totalmente a ideia da frase. Então, letra A descartada. Vamos para B. Se o juiz julgou procedente, olha lá, ele já fez aquela inversão que a gente falou, né? Ele tratou aqui o nosso pois como se. Então, se julgou procedente a empresa, ele fez a inversão. Não posso inverter. Então, letra B está descartada. Vamos olhar a letra C. Se a empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de pagamento, então, olha lá, então o juiz julgou procedente a ação movida pelo ex-empregado. Então, até o momento, realmente o nosso gabarito, letra C. Vamos dar uma olhada na D, por que ela não pode ser gabarito, né? Vamos tirar aqui esse exemplo que a gente deu, mas lembrando, né? Eu tenho que ter esse cuidado de quando eu posso ou não inverter essa situação de quando aparece pois na nossa proposição. Letra D. A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de pagamento. Mas, novamente, né? Mas o juiz julgou, ou seja, o único que trabalhou ali a ideia do se, então, mantendo a estrutura da nossa proposição, foi a letra C. Então, por isso, aí fica sendo o nosso gabarito. Beleza? Então, muito cuidado, galera. Quando estiver fazendo ali uma questãozinha que ela trabalhe a ideia do pois, veja se esse pois está fazendo ali o papel do se, como no exemplo eu coloquei no começo, ou se nesse caso aí, né, se o verbo já está vindo logo antes, se esse pois está entre vírgulas, porque aí ele faz o papel do então, e eu não posso fazer essa inversão, beleza? Se liga nisso daí, uma boa prova e a gente se vê na próxima. Até lá!